Hoje vamos continuar nossa aula resolvendo a questão número 5, dando continuidade, né, a uma sequência de exercícios que a gente vem fazendo aí, denominada atividade diagnóstica. Então vamos continuar essa atividade, concluir, né, a correção dela hoje, através dessa aula, e nas próximas aulas a gente vai aí já entrar com o assunto do segundo ano do ensino médio. Então, nós temos aqui a quinta questão, que trata de um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Ou seja, vai tratar de trigonometria. Né? Você já consegue perceber aqui que tem um ângulo de 30 graus e daí a gente vai usar a trigonometria. Para fazer isto, ele colocou um teodolito, que é um instrumento para medir ângulos, a 300 metros do edifício e mediu um ângulo de 30 graus, como indicado na figura seguinte. Então vamos entender aqui essa figura. Você percebe, né, que a figura formada entre o prédio, o instrumento, né, que ele está sendo utilizado para medir o ângulo, né, formou aqui um triângulo. E esse triângulo aqui ele é determinado de triângulo retângulo. Porque tem esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo que mede 90 graus. Toda vez que você observar um triângulo e ele tem um dos ângulos medindo 90 graus, então ele é determinado de triângulo retângulo, certo? E quando a gente fala de triângulo retângulo, triângulo retângulo, pensamos logo no teorema de Pitágoras, né? Tá? Professor, triângulo retângulo, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras, que seria o caso de a gente encontrar um dos lados aqui. Mas acontece que, nesse caso, ele deu a medida, né, de 300 metros, ó, dizendo que 300 metros era a distância, né, entre o teodolito e o prédio, o edifício. Então, essa distância aqui, ó, desse ponto até o edifício, é 300 metros. E o ângulo que ele mediu aí foi de 30 graus. Ou seja, ele não deu esse outro valor, que se ele tivesse dado, né, ou tivesse dado a hipotenusa, né, já que ele estava querendo a medida da altura do prédio, estava fácil usar o teorema de Pitágoras. Mas como não deu, a gente vai recorrer a outra ferramenta, que é a trigonometria. E na trigonometria, gente, a gente vai estudar com muito detalhe aí nos assuntos do segundo ano médio, mas aqui a gente já pode tirar, né, algumas coisas, algumas relações, que é o seno de um ângulo, o cosseno de um ângulo e a tangente de um ângulo. Tudo isso a gente pode calcular no triângulo retângulo. Esse assunto é chamado de trigonometria no triângulo retângulo. Então, quando a gente trata aí, né, de pensar em trigonometria, a gente pode pensar em três coisas básicas, né, que são as relações existentes em um triângulo retângulo. Professor, e o que é o seno, o cosseno e a tangente? O seno, o cosseno e a tangente, pessoal, é o seguinte, vamos transportar essa figura para cá, para vocês entenderem melhor. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus, que é esse que eu acabei de fazer. Tem esse outro ângulo aqui, que eu vou chamar de beta,
E tem esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. São letras gregas que a gente utiliza para representar os ângulos. Tomando esse ângulo como principal, esse ângulo está olhando para um dos lados aqui, que eu vou chamar de cateto oposto. O nome é bem sugestivo, já que o ângulo principal, que é o alfa, está olhando para ele. Então, ele está oposto, né, ao ângulo principal, aqui no caso, é o ângulo alfa. O triângulo retângulo ele tem os nomes, né, dos lados parecidos. Por exemplo, aqui é o cateto oposto, esse aqui vai ser cateto também, só que adjacente. Isso aí vocês devem ter estudado no nono ano e devem estar lembrando agora quando a gente está falando aqui. Certo? Então, o cateto oposto o cateto é o lado oposto ao ângulo principal e cateto adjacente ele fica logo abaixo do ângulo. E a hipotenusa é esse lado aqui, ó. Sempre a hipotenusa é oposto ao ângulo de 90 graus, certo? 90 graus, você localizou ele, você vai para onde o ângulo estiver olhando, vai ser exatamente a hipotenusa. Professor, para que esses nomes? Aí você vai entender agora. Na figura aqui do triângulo, né, que a gente acabou de fazer, a gente pode estabelecer uma relação. Por exemplo, esse ângulo alfa, a relação entre o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, a divisão do cateto oposto pelo valor da hipotenusa, é uma relação que foi chamada, denominada de seno. Seno do ângulo alfa, né, que a gente está usando aí como ângulo principal. Outra relação que a gente pode determinar é o cateto adjacente, que eu chamei aqui de CA, dividido pela hipotenusa. Isso aqui é outra relação que é exatamente foi determinada de cosseno de alfa. E a tangente, que é outra relação, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essas três relações aqui são ferramentas que agora a gente vai utilizar para resolver o nosso problema aí, né, de descobrir, na verdade, ó, ele pergunta aqui, ó, sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 metros do solo, determine a altura do edifício. Então tem mais até um detalhe aqui, né? Deixa eu só colocar. Ele diz que essa distância, essa medida aqui, é 1,5 metros, né? Tá do solo, ou seja, ele está querendo saber essa altura aqui. Na verdade, ele quer saber a altura do prédio completo, né? Então, quando a gente achar essa altura aqui através da trigonometria, vamos ter que depois juntar com esse 1,5. Então, observe aqui o que é que a gente vai fazer. Vamos recapitular. A gente conheceu que na trigonometria tem o seno, cosseno e o tangente. Para que serve, professor? Serve para vai auxiliar a gente a encontrar uma das partes aqui que está faltando, usando o ângulo de 30 graus, certo? Então, perceba que a gente tem esse valor aqui de 300, que é o cateto adjacente. E o que a gente está querendo é essa medida que é a altura. Então, se você perceber aqui, ó, se a gente fizer uma relação entre altura e cateto adjacente, que vai ser essa aqui, ó, cateto adjacente, aliás, deixa eu ver aqui, ó, cateto oposto, que é esse aqui, né, o ângulo de 30 graus está olhando para ele, então cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente está relacionando esses dois itens aqui, esses dois valores, né, no caso o H e o 300, relacionado com essa tangente de alfa do ângulo de 30 graus. Então, se a gente utilizar essa relação aqui, a gente vai
formar uma equação, vai resolver e vai terminar encontrando o que a gente quer, que é justamente o H, certo? Então, vamos limpar aqui essa tela, para a gente começar a fazer nossas contas aqui. Pronto, então o que é que a gente vai utilizar? A gente já identificou que a relação mais adequada para encontrar a altura vai ser a tangente do ângulo alfa. Então, a gente tem tangente de 30 graus vai ser a relação entre o cateto oposto, e o cateto oposto nesse desenho aqui é o H, sobre o cateto adjacente, que é exatamente 300. Logo, a altura, né, a gente multiplicando 300 vezes tangente de 30 e aqui embaixo tem 1 vezes H vai dar H, e 300 vezes a tangente de 30 graus. Professor, eu já vi que a gente consegue encontrar esse valor de H agora, sabendo a tangente de 30 graus. Como é que a gente vai fazer para descobrir essa tangente? Aí você vai usar um detalhezinho aqui, ó, que a gente sempre usa. Eu vou montar com vocês, é um pouco longo, mas vamos montar essa tabelinha aqui dos ângulos. Ó, eu estava falando em outra turma, né, quando a gente estava resolvendo essa questão, que existe uma tabela dos ângulos, né, do ângulo 1, 2, 3, 4. Existe uma tabela já com os valores prontos. Você não precisa saber disso, certo? Não precisa memorizar disso. Mas tem ângulos, né, que são chamados ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e de 60 graus, que você precisa saber. Esses ângulos, geralmente, eles aparecem nas questões que envolvem trigonometria. Então, você tem o ângulo de 30, 45 e 60 graus. E a gente faz uma tabelinha bem prática aqui que ajuda a gente a descobrir quem é o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Então, a gente coloca aqui 1, 2, 3 e depois volta com 1, 2 e 3. Coloca todo mundo sobre 2. Isso é para montar a tabela. Vamos supor que você já tem ela decorada, então você vai saber rapidinho quanto equivale a tangente. E daí aqui, para completar, finalizar essa tabela, a gente coloca raiz em todos aqueles que não conseguir encontrar a raiz exata. É o caso do raiz de 2, aqui, ó, raiz de 3, raiz de 1 precisa que dá 1, então não precisa colocar. Então, colocamos, já encontramos quem é o seno, o cosseno de cada ângulo aqui, que a gente chama de ângulo notável, certo? Se fosse o caso a gente utilizar o seno aqui, estava beleza, só era substituir o valor. Mas na verdade ele está querendo a tangente, né? E o que é que a gente faz com a tangente? A tangente, para descobrir o valor, a gente divide o seno pelo cosseno, certo? Então, fazendo isso, a gente tem o ângulo de 30 graus. Então, a gente está querendo saber qual é o valor numérico
da tangente de 30 graus. Então, o que é que a gente faz? Divide o seno, o valor do seno, pelo cosseno. Vou fazer aqui em cima, né? Então, 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Fazendo as contas, né? Isso aqui é uma divisão de fração, a gente viu aí na questão número 1, que na divisão de fração a gente repete a primeira, que é 1 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre raiz de 3. Posso simplificar o 2 com 2 aqui, sobra 1 raiz de 3. Por padrão, na matemática, quando a raiz de 3 está aqui no denominador, a gente faz uma racionalização, né? Depois vocês vejam isso, pesquisem sobre isso. Mas para racionalizar uma raiz que está embaixo, basta você multiplicar raiz de 3 sobre raiz de 3. No caso aqui apareceu raiz de 3, eu multiplico raiz de 3 sobre raiz de 3. Certo? Na racionalização, quando você for pesquisar, você vai entender o porquê disso aqui. Certo? E aí multiplica, né? 1 raiz de 3 dá raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, e a raiz de 9 a gente já sabe que é 3. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3. Agora eu consigo terminar nossa conta aqui, ó. H é igual a 300 vezes raiz de 3 sobre 3. 300 dividido por 3 vai dar 100. Eu vou ficar com H igual a 100 vezes raiz de 3. Perceba que ele disse que a raiz de 3, ó, adote a aproximação de raiz de 3 para 1,7. Ou seja, você pode substituir a raiz de 3 pelo valor 1,7. Então, você vai ter 100 que multiplica 1,7. Quando você faz essa multiplicação aqui, você vai ver que vai dar 170, ou seja, 170 metros. Eu pergunto, terminou a conta? Ainda não, porque você precisa, né, ele quer saber o tamanho do prédio, né, a altura do prédio, então você precisa considerar que essa medida aqui, ó, não está incluída nesse H, que a gente acabou de encontrar aqui. Então, para encontrar a altura total, né, vou colocar aqui, altura total, vamos pegar 1,70, aliás, 170 mais 1,5, se a gente calcular isso aí, fazer as contas, somar, vai dar 171,5 metros, que seria não tem alternativa. Beleza, então a resposta é 171,5 metros, certo? Essa questão ela é um pouco longa, mas basta você entender aí os passos, né, que a gente vai utilizar. Se possível, reveja essa explicação e procure entender, certo? Para que você consiga fazer e responder o exercício. Vamos seguir com nossas explicações aqui. A questão agora número 6. Essa questão está bastante fácil, gente. Ele pede o seguinte: o número decimal que é composto em 5 mais 0,06 mais 0,002. O que é que a gente deve fazer aqui? O único cuidado que você deve ter é, na hora de fazer as contas, armar o algoritmo, né? Se você colocar 5 mais 0,06, você já vai começar errado. Não pode fazer isso. Por quê? Porque a vírgula tem que estar abaixo da vírgula. Aí você pode até estar se perguntando agora, professor, mas o 5 tem vírgula aonde? Olha só, se eu pedisse para você representar R$ 5, o que é que você ia fazer? 5,00, né? Então, ou seja, a vírgula apareceu. Todo número, ele tem vírgula, certo? Ele tem vírgula, só que às vezes não precisa colocar, que é o caso do 5. Mas o 5 separado, né? Isolado.
Mas quando eu digo represente 5 reais, você vai fazer a vírgula aparecer. Nesse caso, você fez a vírgula aparecer porque você vai fazer a conta com números que tem vírgula. Então, você coloca vírgula abaixo de vírgula e faz as contas, organiza os números, né? Então, primeiro vou pegar o 0,06. Então, 0 aqui, 0,6 aqui. Depois, 0,002. Aqui está sem nada, completo com zero. E aí eu posso fazer a conta. Repito a vírgula e o número. Então vai ficar 5,062, que você pode marcar aí a alternativa D. Ok? Vamos seguir a questão número 7. Na questão número 7, nós temos aí uma função, né, que eu trouxe aqui para a gente relembrar as funções aí, como elas se aplicam. Então, nessa questão diz o seguinte: o valor de uma corrida de táxi em uma determinada cidade é calculado pela função p de x igual a 0,80 vezes x mais 3,20, 3,20, onde indica o preço a ser pago e o número de quilômetros percorridos. Ele pergunta: quantos quilômetros percorreu uma pessoa que pagou exatamente R$ 60 por uma corrida? Primeiro vamos entender o que é isso aqui. Isso aqui é uma função, né, de primeiro grau, ou também chamada de função afim, né, já que o x está aqui elevado a 1. E essa função está representando aqui uma situação que envolve um táxi. Esse táxi, esse P de x aqui é o preço que a pessoa paga por cada quilômetro rodado, ou seja, o x representa cada quilômetro rodado. Então, significa dizer o seguinte, que se eu rodar 1 quilômetro, né, seria P de 1, eu ia pagar 0,80 vezes 1 mais 3,20. Fazendo as contas aqui, 0,80 vezes 1 continuaria sendo 0,80, 80 centavos mais 3,20, que aí eu ia pagar no total 3,20 mais 80 centavos, R$ 4. Ok? Então é isso que está representando essa função. Mas na realidade, ele disse aqui que a pessoa pagou R$ 60 pela corrida, ou seja, esse P de 1 que deu R$ 4 aqui, ou seja, P de 1 seria R$ 4, seria 4. Ele está fazendo aqui o seguinte, ó, que P de X, ele já disse qual era o resultado. Ele disse que era 60. A pessoa já pagou esses 60. Né? Finalizou a corrida. Agora resta saber quanto equivale X. E esse X representa a quilometragem que ele andou. Né? É exatamente isso que ele quer saber. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar minha equação, vou montar aqui embaixo. E a equação está assim, ó, P de x, 0,80 vezes x mais 3,20. Nosso objetivo é calcular o valor de x. Note que eu já tenho esse valor, que é 60. Então, vou colocar aqui 60 igual a 0,80 x mais 3,20. Como eu estou com o objetivo de encontrar, então eu vou transferir esse 3,20 aqui para o outro membro. Então, vai ficar 60 menos 3,20 igual a 0,80 vezes x. 60 menos 3,20, fazendo as contas, a gente vai ter o seguinte: 56,8 igual a 0,80 vezes x. Agora perceba que eu quero o valor de x.
né? Então, vou deixar o x isolado, pegar o 0,80, 0,80 e levar ele para o outro membro. Já que ele está multiplicando, ele vai para o outro membro dividindo. Então, vai ficar 56,8 dividido por 0,80. Fazendo as contas, vamos ter exatamente, vamos ter exatamente 71, que são os quilômetros. Então, 71 quilômetros percorridos aí nesse táxi que o camarada pagou R$ 60, certo? Então, relembrando aí nossas funções, né? Se possível, volta essa parte aí de novo para entender melhor. E vamos seguir aí para a questão número 8. A questão número 8, ela é bem fácil também, né? Ela traz aqui a memória aqui do quadrado. Né? Eu vou ler a questão, ela diz o seguinte: sabendo que a medida da área de um quadrado é 36 centímetros quadrados, qual é a medida do seu perímetro? Então, primeiro, aqui está o quadrado, imagino que esse quadrado está perfeito. O professor não sabe desenhar aqui, então ficou meio irregular, mas imagino que aqui está perfeito, então essas medidas aqui eram para ser todas iguais, elas são iguais no caso. Se eu chamar de L, todas elas vão ser L, porque isso aqui é um quadrado. Vou colocar o nome, né, para não gerar dúvida. Então, ele falou de duas coisas aqui importantes, né? Então, veja que ele falou em área, e ele disse que essa área era 36 centímetros quadrados. Falou também aqui em perímetro. Então, vamos relembrar essas coisas, né? Primeiro, vamos relembrar a área. O que é a área de uma figura geométrica, em especial do quadrado? Se eu dividisse esse quadrado aqui em quadradinhos menores de 1 centímetro, então eu poderia dizer aqui que ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos que representaria a área dele, ou seja, a área são a quantidade de quadradinhos pequenos que tem dentro da figura. Nesse caso aqui, deu para a gente contar, né, de um em um. Mas eu poderia também fazer o seguinte, ó, esse lado tem 3 quadrados, né? 3 quadradinhos pequenos. Então, ia ficar 3 desse lado também tem 3 e ia ficar 3 desse lado. Se eu multiplicar aqui esse lado por esse, 3 vezes 3 dá 9 do mesmo jeito. Ou seja, você ia descobrir a quantidade de quadradinhos pequenos que tem dentro dessa figura, multiplicando um lado pelo outro. Então, a gente já sabe que a área do quadrado seria a multiplicação de um lado, nesse caso eu chamei de L, vezes o outro lado, né? Que quando a gente tem duas letras juntas, lembra lá das potências, né? Potência de mesma base, a gente repete a base e somos expoente, aqui tem 1, fica 2. Então, a área do nosso quadrado aqui é L ao quadrado, certo? Mas aí, eis a questão, ele disse já o valor da área, né? Esse A aqui, ele disse que era 36. Então, posso substituir aqui por 36. Esse A por 36, igual a L ao quadrado. Quando a gente tem uma letra elevada ao quadrado, a gente pode isolar ela e transformar do outro lado em raiz quadrada. E a raiz quadrada de 36, né, também lá pela primeira questão, a gente viu, né, pela tabuada, a raiz de 36 era 6. Então, a gente descobriu aqui que o lado desse quadrado mede 6 centímetros. Ok? Então, vamos guardar esse valor aqui que a gente usou a área para descobrir. Outra coisa aqui nessa questão que ele fala é o perímetro. O que é perímetro, professor? O perímetro, gente, é a soma de todos os lados da figura, de uma figura geométrica. No caso aqui do quadrado, se eu for somar todos os lados aqui, vai ficar perímetro, né, representado por P,
L mais L mais L mais L. Somando isso aqui vai dar 4L. Então, o perímetro vai ser 4L. Como o lado que a gente achou aqui é 6, então vai ficar 4 vezes 6. E o nosso perímetro vai ser 4 vezes 6 dá 24 centímetros. Ou seja, encontramos aqui o perímetro, que era o que a questão estava querendo, né? Alternativa C. Vamos para mais uma questão. E a gente agora tem uma questão que é uma regra de 3. Certo? Ele diz o seguinte aqui, ó. Vou até mudar a cor da caneta aqui. Ele diz o seguinte: para construir o muro de um determinado lote, 3 pedreiros gastam 16 dias trabalhando. Quantas horas? 8 horas por dia. Aí ele pergunta: quantos dias serão necessários para 4 pedreiros? Aumentou a quantidade de pedreiros, né? Com o mesmo grau de habilidade dos anteriores, construa um muro com as mesmas dimensões do primeiro, sob as mesmas condições. Então, vamos lá. Nessas questões de regra de 3, eu costumo fazer uma tabela. E aqui a gente tem as grandezas, né? Ou seja, as quantidades. A gente tem aqui pedreiro, tem na outra dias e na outra hora, né? Ou tempo. A quantidade de pedreiro na primeira vez foi 3. Gastaram aí uma média de 16 dias, trabalhando 8 horas por dia. E daí, aumentou a quantidade de pedreiro. Ele quer saber quantos dias, né, na questão. Então, quer saber essa aqui. E trabalha também 8 horas, né? Trabalha na mesma condição. Quando você percebe aqui na tabela que tem um valor igual ao outro, então eu posso cancelar essa parte da tabela. Não vou trabalhar com ela, porque os valores são iguais. Certo? Essa regra de 3 poderia ser composta, né? Composta é quando a gente tem mais de duas quantidades, ou seja, mais de duas grandezas, certo? Mas não vem o caso aqui porque são iguais esses valores aqui, então não precisa considerar essa coluna. Então ela passa a ser uma regra de 3 simples. E quando a gente tem regra de 3, a gente tem duas possibilidades. Ela pode ser diretamente ou inversamente proporcional. Diretamente é quando as duas grandezas aumentam ao mesmo tempo, certo? E inversamente é quando uma grandeza está aumentando, ou seja, um valor está aumentando e o outro está diminuindo. E como é que a gente sabe disso, professor? Você sabe analisando a tabela. Por exemplo, aqui, ó, a tabela que ele está querendo o valor é essa, está faltando um valor, né? Vou chamar de x. Se você perguntar aqui, né, se eu aumentar a quantidade de pedreiros, eu vou levar mais dias ou menos dias para construir esse muro, né? Bom, com 3 pedreiros, eu construí um muro em 16 dias. Se eu aumentar para 4 pedreiros, com certeza eu não vou gastar mais dias trabalhando, não, para terminar esse muro. E sim vai diminuir a quantidade de dias, né? Aumenta a quantidade de pedreiros, vão trabalhar e construir o muro em menos dias. Então você percebe aí que eu estou aumentando a quantidade de pedreiros e a quantidade de dias está diminuindo. Então, com certeza, essa regra de 3 é inversamente, né, proporcional. Se é inverso, professor, então o que é que eu devo fazer? Olha só,
3 sobre 4 igual a 16 sobre x. Se fosse diretamente, do jeito que estava aqui na tabela, eu ia montar a minha equaçãozinha para resolver. Mas como é inversamente, eu vou ter que inverter o valor. Geralmente a gente inverte o valor que não tem letra, certo? Então eu vou aqui, pagar essa aqui, e inverter esse lado, né? Vou colocar aqui o 4 em cima e o 3 embaixo. Agora você vai fazer as contas e encontrar o resultado. X multiplica com 4 e 3 multiplica com 16. Então vai ficar 4x e 3 vezes 16. X é igual a 3 vezes 16. O 4 está multiplicando, passa para o outro membro dividindo. E logo o x, fazendo as contas aqui, vai ficar 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 dias. Ou seja, 4 pedreiros aí vai gastar 12 dias para construir o muro, que é a letra B. Ok? Vamos seguir aqui para a questão número 10. Mais uma vez traz, né, a trigonometria. E daí eu já vou fazer direto aqui. Né? Já que vocês entenderam, né, a questão falada de trigonometria, vamos aqui fazer de uma forma mais rápida. O que é que ele está querendo nessa questão? Primeiro, ele diz o seguinte: na ilustração a seguir, o valor de seno de θ é igual a 0,8. Ele não deu o valor do seno, ele não disse que ângulo era. Aliás, ele deu o valor do seno, mas não disse que ângulo era. Simplesmente disse que era 0,8 o valor do seno. E a distância AB, ou seja, de A até B, é 30. Vou até colocar aqui, 30 metros. Aí ele pergunta, qual é a altura do edifício, ou seja, a altura é esse pedaço aqui, né? Não tem nada de teodolito, nem nada medindo aí uma medida fora a parte. Então, do jeito que eu calcular aqui a altura, vai ser sem precisar acrescentar nada. Então, você tem dois valores. Você tem aqui o ângulo principal, que é o ângulo θ, e tem aqui o H, que está no cateto oposto, e aqui eu tenho a hipotenusa, né? Lembra que a hipotenusa é para onde o ângulo 90 graus está olhando? Então, se eu fizer a relação aqui do seno, né? Seno do ângulo θ vai ser cateto oposto, né? Qualquer coisa volta lá para ver se é isso mesmo, mas né? Cateto oposto sobre hipotenusa. E agora a gente vai substituir os valores. Seno do ângulo θ, ele já deu aqui, ó, 0,8. Já pode colocar. Cateto oposto é o H. Ele está querendo o valor. E a hipotenusa é 30. Agora você vai fazer as contas, né? E tem um multiplicado por H, vai ficar H. E 30 vezes 0,8, vou colocar aqui. Fazendo as contas, vamos ter 24 metros. E aí é a letra alternativa C. E agora a gente vai para a última questão, que é a questão 11, para finalizar a nossa explicação e a aula de hoje. Aqui a gente vai lembrar aqui o princípio fundamental da contagem, né? Ele diz o seguinte, ó, de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e 4 calças. Então, vamos aqui imaginar uma pessoa que precisa se vestir para sair. E ela tem disponível aqui 6 camisas e 4 calças.
Aí você pode imaginar, né, o seguinte: essa pessoa, ela vai sair na rua e vai precisar vestir uma camisa. Não pode sair sem camisa. Ela vai vestir uma camisa. E essa pessoa também vai precisar vestir uma calça, certo? Então a pessoa vai vestir uma camisa e uma calça. Ela não tem a opção de sair sem calça no meio da rua. Então ela vai ser obrigatório, por isso que eu coloquei esse i, a vestir uma calça, certo? Então agora, gente, o que eu vou chamar a atenção de vocês aqui é para lembrar desses conectivos. Quando eu tenho i, esse i representa multiplicação. Quando eu tenho ou, esse ou poderia representar uma adição, que não é o caso aqui. Mas aí você pode fazer uma pergunta, professor, e quando é que eu poderia usar o ou? Bom, você poderia usar o ou da seguinte forma: se você tivesse aqui mais uma opção, por exemplo, duas saias, então você poderia pensar aqui nessas duas hipóteses, que a pessoa não ia vestir uma calça e uma saia ao mesmo tempo. Ou ela vestia calça, ou ela vestia saia para sair de casa. Então, nessa situação, nesses dois itens, você poderia calcular as maneiras usando o conectivo ou, que aí você deveria somar 4 mais 2. Mas não vem o caso nessa situação. Você só tem duas opções. Você vai usar camisa e vai usar calça, certo? Então, camisa você tem 6 opções, calça você tem 4 opções. Como é o conectivo i, né? Você vai usar um e outro, então, sinal de vezes. Então, 6 vezes 4, 6 vezes 4 vai dar exatamente 24 maneiras de se vestir, certo? Então, com essa questão a gente encerra a aula de hoje. As dúvidas a gente vai tirar na aula ao vivo, né? Na próxima aula a gente pode tirar as dúvidas e também